341 Palavra do Dia. Angel e Renan com a palavra do dia. Boa tarde para vocês. Que alegria ter vocês aqui novamente. Na verdade, a Angel novamente, o Renan primeira vez, mas para nós é uma honra recebê-los, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Eu estou mais feliz hoje, viu, meninas? Acho que agora eu vim completa. É verdade. A gente falou sobre as mulheres, né? Só, então não estava completo aquele bate-papo. A gente precisava trazer para o completo, né? Então, é verdade. Que bom. Tem muito romance, que nós vamos falar dos papéis, então... Mas a palavra está aqui com o meu marido. Então fiquem à vontade, a palavra é com você. Obrigado. Tá aqui. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Quando a Angélica me falou, primeiro já agradeci, mas mais uma vez obrigado pelo convite, prazer conhecer vocês. A gente não teve a oportunidade de conversar da outra vez, né? Mas a Angélica falou da experiência que ela teve, falou que foi muito bom, que abençoou bastante gente, que ela amou vocês. Então, quando ela me falou, eu falei, não, com certeza, vamos lá, vamos conversar, vamos conversar o que Deus está colocando no nosso coração, o que a gente tem aprendido, o que a gente tem vivido, né? Então, obrigado. Obrigada a vocês, muito obrigada mesmo. A Angel, assim, é um anjo, né? Tipo, linda, dentro e por fora. Concordo. Opa. Tem que concordar. Né? Mas quando a Angélica me falou do assunto, eu já me lembrei na hora de uma conversa que eu tive com os homens no culto de homens, que a gente teve faz alguns meses já agora, não, acho que uns 2 meses atrás, antes da quarentena, né, que a gente teve essa distância social, e nós estamos readaptando como funcionam os nossos cultos e tudo mais. Mas, em particular, o que me incomoda nesse assunto, eu acho que é o que sempre incomodou todo cristão que ama a Deus e que está preocupado com o mover de Deus na terra, está preocupado no que significa ser uma família, o que a família representa para o mundo como um reflexo do relacionamento da igreja com Jesus. E envolve tanta coisa o relacionamento e várias coisas pularam para minha atenção. E quando eu fui conversar com os nossos homens da igreja, eu tentei conversar com eles. Nós lemos a passagem de Efésios, né? Que nos ensina lá em Efésios 5, que fala para a mulher, olha mulher, você tem um papel, e fala para o homem, olha homem, você tem um papel. E normalmente essa passagem que as mulheres menos gostam. Nas conversas que nós temos, se pudesse, tem algumas mulheres que nós conversamos, que se pudesse elas arrancariam aquelas páginas da Bíblia e tacavam fogo. Mas, e não é à toa, né? É uma passagem muito direta e um pouco dura. Só que, ao meu ver, se nós olharmos com cuidado essa passagem, é uma passagem que, primeiro, ela é dura no homem. Porque, como a linguagem que está ali falando com a mulher é uma linguagem muito direta e já começa falando coisas do tipo, você precisa se submeter para o seu marido, a palavra submeter já é uma palavra forte que já bate no ouvido e já deixa todo mundo em pânico, né? Só que a palavra do homem, ela não usa as mesmas palavras porque são funções diferentes, né? Existe o homem, existe a mulher, né? A mulher não está aqui só para ter filhos, na verdade. A mulher representa toda uma coisa que o homem não representa, que o homem não tem, que o homem não faz, que o homem não é. E a passagem o que Paulo está falando ali em Efésios, está ensinando o povo como viver a palavra de Deus. Ele fala para o homem o seguinte, ele fala, olha, você precisa amar a sua esposa como Jesus amou. Isso significa o seguinte, ele fala assim, observa o que Jesus fez. Ele se despiu da glória dele, ele se tornou homem, ele veio aqui e ele morreu crucificado por amor à igreja sem pedir nada em troca. Então, isso é extremamente sério, extremamente pesado, e eu, como homem, posso dizer que isso vai diretamente contra todas as minhas tendências. O homem
adora viver para si só, o homem adora arranjar projetos que giram em torno dele. Sincero, gostei. É verdade. Eu tenho que ser sincero, porque você também essa bom. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe como nós somos criados. Deus sabe o que significa ter uma humanidade caída e como essa humanidade caída se manifesta no homem, como ela se manifesta na mulher. E como que isso vai trabalhar para separar a gente e não conseguir fazer a gente conviver. Então, a palavra de Deus é certeira, exatamente onde nós precisamos lidar com a nossa humanidade caída ali no casal, né, entre homem e entre mulher. E quando nós estamos aconselhando casais, nós estamos conversando com casais, falando do homem, é justamente nessa questão que cai. Mas eu amava a minha independência. E agora eu tenho que prestar conta de tudo. Agora eu tenho que... eu ganhei outra mãe, né? Agora... né? Aquele sentimento de eu tenho que pedir permissão para tudo e tal. Só que o que está implícito aí na passagem é que o homem precisa tomar responsabilidade pela mulher. O homem agora precisa dizer o seguinte: essa mulher e tudo que implica no que nós temos juntos é minha responsabilidade. Então, o bem-estar dela e o bem-estar dos nossos filhos é responsabilidade minha. Então, uma mulher não acha, quando a mulher sente isso, ela vê isso, não é tão difícil para uma mulher se submeter. Mas também uma mulher curada, uma mulher que não tem traumas. Porque nos dias de hoje que nós vivemos, é muito difícil uma mulher comum chegar na idade adulta sem ter traumas, sem ter problemas sérios dentro de casa, problema com o pai, problema com a mãe, ou relacionamentos que não devia ter tido e que deixaram marcas, deixaram dúvidas, deixaram corações quebrados e esgotaram toda aquela confiança que ela tinha para dar, e daí ela já entra num relacionamento com a confiança gasta, né, às vezes até a esperança de um relacionamento feliz gasta. Já entra num relacionamento esperando que vai ser como os outros relacionamentos foram, ou que ela viu dentro de casa. Então, isso é muito raro, né? Mas, então, o que nós precisamos lidar é com o problema que a mulher traz, né? Que não tem homem santo no mundo, homem puro, guerreiro, valoroso, quais são todos os termos aí que tem do varão, valente, poderoso, que consegue impor submissão na mulher. Porque o homem só lidera a mulher que se deixa liderar. Só a mulher que dá esse lugar para o homem de dizer o seguinte: olha, você pode me liderar. Porque se submeter simplesmente significa uma coisa só, que é comprar uma missão. Então, o marido precisa deixar claro que a missão dele é cuidar dela. Que a missão dele é cuidar da família. Porque daí, para ela fala: ok, eu te ajudo. Porque daí ela fala: eu vou te ajudar a cuidar de mim e dos nossos filhos. Eu vou permitir, né? Eu vou permitir, eu vou te deixar, eu vou te dar esse lugar. Porque daí vocês conseguem caminhar juntos. Aí vocês conseguem ir para uma mesma direção. Eu sempre falo para os casais que a gente conversa que, para mim, a única esperança de um relacionamento feliz, saudável, entre um homem e uma mulher, é primeiro você entender que cada um tem um papel. Vocês não são a mesma pessoa. Não existe time só de atacante, não existe time só de goleiro. É verdade. Um time funciona com pessoas fazendo funções diferentes. Então você precisa entender que primeiro vocês têm funções diferentes. E daí entender que essas funções são igualmente importantes. O marido não é mais importante com a missão dele. E a mulher não é menos importante com a missão dela. Por isso que nós acreditamos no evangelho complementarista, que não é o igualitário, que a mulher e o homem, a única diferença é o corpo. Nós acreditamos que o papel da mulher e do homem é de se complementar, porque isso bate com todos os ensinos bíblicos de que se tornam uma carne só, de que Deus, quando ele tirou
Deus, quando ele separou a mulher do homem, a costela que ele tirou não voltou para Adão, ficou fora dele. Adão não era mais completo sozinho. Algo agora falta, que só a mulher tem, e vice-versa, né? Então, ali no complementarismo, são diferentes, mas igualmente importantes. Então, quando você entende isso, você entende que a palavra de Deus ensina isso, aí agora o que é importante para vocês não é minha opinião, é a opinião da Angélica, porque nós somos pessoas diferentes, nós tivemos educação diferente. Ela é uma pessoa, ela é um indivíduo completamente diferente de mim. Então, tem coisas que nós temos opiniões diferentes. Eu acho que algumas coisas têm que ser de alguma forma, e ela acha que tem que ser de outra forma. Mas para o cristão, a minha opinião não é mais importante do que a palavra de Deus. Amém. Nem a opinião dela. Então, nós temos algo fora de nós para a qual nós podemos apontar como referência do que é a verdade, e a gente se encontra lá. Então, dependendo da sua educação, do ensino que você teve, uma pessoa vai estar mais certa do que a outra na maioria do tempo? Vai! Então, não precisa ficar marcando pontos. Acumulando pontos, quem está certo e quem está errado. Isso, da outra vez eu estava certo, então agora você me escuta de novo. Então, fica aquele negócio de quem que está certo, quem que manda mais, quem que manda menos. Quando tem a palavra de Deus, isso está fora de questão. Então, vocês dois, à luz da palavra de Deus, estão buscando revelação sobre o que Deus ensina sobre esses assuntos. Por isso que é importante ter líderes sobre as nossas vidas, pessoas que nós confiamos, que amam a Deus, pessoas que dedicaram a vida delas para entender e ensinar a palavra de Deus, que nos ajudam, nos aconselham a disseminar essa informação, a entender esse ensino da palavra de Deus para nós, para a gente conseguir colocar isso em prática. O bom líder vai fazer isso. O bom líder entende que ele não está aqui para reinventar a roda. Ele está aqui para mostrar como é que usa, para mostrar a palavra que sempre foi ensinada, mostrar a revelação de Deus para nós, né? Não está aqui para trazer uma revelação que ninguém nunca ouviu, não. Nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. Está aí a palavra de Deus. Nós precisamos ser... a palavra de Deus é cheia de ensinos, de coisas que são muito mais fáceis ditas do que feitas. É igual fazer exercício. Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem. A gente não precisa ser ensinado de novo, mais um jeito. Mas nós sabemos que fazer exercício é saudável, mas é mais fácil falar do que fazer. Então nós precisamos ser lembrados. É por isso que é importante nós estarmos como casal, como família, nos cultos, recebendo tendo aquele pit stop da corrida, né, para sermos abastecidos, sermos cuidados, lembrarmos daquilo que nós já sabíamos, mas precisamos ser encorajados e conversarmos sobre isso e continuar, continuarmos com a nossa caminhada, senão não tem esperança. Não tem esperança. Nós passamos por tantos casais que sofrem profundamente e não conseguem encontrar resolução, porque é sempre eu contra ela, é ela contra eu. É o que ela pensa contra o que eu penso, é o que eu penso contra o que ela pensa. E não tem um padrão maior de verdade para os dois se encontrarem, né, fora do relacionamento. Então, o papel do homem é morrer. O dia que você encontrou a sua mulher e você disse sim, você disse não para você. Você está abrindo mão de você ser a prioridade. A sua mulher agora é o seu cuidado número 1. Tantos homens e mulheres que passam por nós às vezes e falam: eu acredito que eu tenho um chamado muito grande, mas a minha esposa não deixa. Eu acredito que eu tenho um chamado muito grande, mas meu marido me atrapalha. Eu acredito que eu tenho um chamado muito grande, mas meus filhos, alguma coisa do tipo. Nós falamos: olha, o chamado muito grande que Deus tem para você é a sua esposa. Amém. O chamado muito grande que Deus tem para você é o seu marido. Não adianta nada. Esquece o resto. A sua luta número 1. E se seu marido, sua esposa nunca mudar, nunca se converter, nunca ser transformado, então ela foi a sua cruz. Foi o seu chamado. Foi o seu preço. Foi a sua escolha. E foi a sua dor. Foi o seu espinho. Uau. Mas a gente não abre mão do nosso chamado número 1. O que vem depois disso
é resultado do que vem disso. Né? O resto, a gente não pode pegar carona nas tendências, porque as tendências vão nos carregar, mas vão mudar, mas não quer dizer que as tendências estão certas. Mesmo se elas nos carregam para evidência, nos carregam para talvez para uma posição ou de status, né? Se a gente acredita na palavra de Deus, e a palavra de Deus é mais importante do que a opinião dos outros, então a gente vai viver por ela, a gente vai pagar o preço por ela. E se essa é a minha cruz, então eu vou carregar ela, né? O homem morreu para ele. Então, eu sei que tem muito, o pessoal faz piada, né? Chama a mulher, chama o marido de cruz, né? Mas piadas à parte, é sua cruz. Tome ela e segue, né? Sim. Amor, né? Pague esse preço, né? Amor. É engraçado que na passagem de Efésios, né, que fala do homem e da mulher, um pouquinho antes dessa passagem, porque é o começo do livro, Paulo está primeiro lembrando todo mundo do que eles já sabiam sobre o Evangelho. Ele fala, esse aqui é o Evangelho, esse aqui que vocês aceitaram, esse aqui que vocês compraram. Aí depois ele começa a falar a partir ali do 4, 5, a partir do 5 mesmo, ele começa a falar, e é assim que você vive. E assim que ele começa a falar assim que você vive, ele primeiro fala, olha, seja cheio do Espírito, não do vinho. Porque o vinho ali está simbolizando o quê? A fuga. O vinho está simbolizando aquilo que te ajuda a fugir de encarar. Te distrai, o que, sim, te distrai, a sua distração. Mas ele fala, não seja cheio do vinho. Ele fala, seja cheio do Espírito. E o fruto do Espírito é exatamente o que qualquer pessoa que, quando lê o fruto do Espírito, concorda, é maturidade. Então, é assim que nós alcançamos a maturidade. E é com maturidade, então, que nós encaramos esse chamado que Deus tem para nós. E com esse chamado vem vitória, vem presentes. Vem, às vezes, eu descobri que muitas vezes o que mais a gente precisa está onde a gente menos quer encontrar. Sabe aquela metáfora aquelas histórias que o pessoal conta são metáforas, né? São imagens que simbolizam coisas maiores do que a imagem, né? Aquela imagem do poste de tesouro atrás do dragão, que primeiro você precisa enfrentar o dragão, mas atrás do dragão tem um poste de tesouro. Eu sou o dragão? Não, seu tesouro. Eu tô aqui só. Bom, mulheres. Somos um tesouro. Mas dragão é a tendência, são as distrações, entendi. Não, é lidar mesmo com o problema que está ali diante de você. Eu acho que o dragão são as dificuldades que aparecem na caminhada, mas tem um tesouro atrás dessas. Isso. Porque a ideia é o seguinte, vale a pena enfrentar essas dificuldades. Todo mundo, a sociedade, vai todo mundo dizer para você que não vale a pena, que ninguém precisa passar por isso, que não vale a pena sofrer, que não vale a pena perdoar, que ninguém merece esse tipo de sofrimento, a gente está aqui para ser feliz, mas não. A gente está aqui, o homem está aqui para morrer para ele e servir a esposa dele. A esposa dele é o chamado dele. E a esposa está aqui para ajudar o marido a fazer isso. Amém. E o chamado, o ministério vai fluir disso, dessa base, dessa fundação, né, que não falha, dessa fundação que não desaba, né, dessa fundação que traz os frutos para os filhos, que traz esperança para o mundo. Uma vez a Angélica e eu, a gente estava no acampamento de adolescentes, e uma menina chegou para a Angélica e falou assim, eu queria ser igual a vocês. A Angélica falou, por quê? Ela falou assim, porque vocês riem juntos. Ai. A gente achou bonitinho, e depois a gente pensou, imagina o que essa menina talvez não vê em casa, que a expectativa dela, o sonho dela é se imaginar rindo com o cônjuge dela, né? Com o marido dela. Então tem muito mais para ser vivido às vezes do que as pessoas imaginam.
mas é preciso enfrentar o dragão, né? É preciso enfrentar as dificuldades que aparecem do nosso passado, as bagagens que nós trazemos conosco, né? Ninguém é perfeito. Eu falo quando eu converso com homens, né, principalmente, né, que normalmente, né, o que o homem já chega falando é assim: a minha mulher é isso, 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 né? A minha mulher faz isso, isso, isso. E eu falo para eles: olha, você precisa entender uma coisa: mudar de mulher, com todo respeito a vocês mulheres, é só mudar de problema, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E a mesma coisa mudar de homem. Mudar de homem é só mudar de problema. O que você quer é não lidar com problema nenhum. É verdade. Exatamente, né? Se fosse simples assim, né? Mas não é. E por isso que nós precisamos da cura do Evangelho. E uma vez que nós recebemos a cura, nós precisamos nos revestir com a armadura, né? Que Paulo fala ali em Efésios mesmo, para nos mantermos protegidos, né? Contra os ataques do mal, que também vem para destruir a família, destruir o casamento. Eu acho que é isso. Eu acho que está tudo formado nisso, né, nesses papéis. É verdade. Uma vez eu estava ouvindo ou li, eu não lembro exatamente, falando que, infelizmente, nós falhamos muito como igreja, porque a gente tem, tipo assim, escola para casais, ministério de mulher, ministério de homem, mas não tem especificamente algo para preparar o homem e a mulher para um casamento, tipo antes, né, vamos dizer, escola de noivos, ou tipo escola que prepara, que vai tipo trazendo já esse processo de cura, de restauração, de mostrar, porque às vezes os jovens, eles querem casar porque só pensa na festa do casamento, como vai ser isso, aquilo, mas não entende que são duas vidas que vão estar ali juntas com uma bagagem diferente. Então, eu acho que seria muito interessante. Eu não lembro quem foi que falou sobre isso, e eu fiquei analisando. Eu falei, nossa, nós não preparamos os nossos jovens para um casamento. Nós não preparamos, né? As meninas, os jovens, para poder entrar no casamento e entender o que é um casamento. Aí depois que eles já estão no casamento, aí tem um ministério de casais para a gente poder restaurar algo que poderia ter sido feito lá atrás, né? Porque mesmo vindo já com uma cura e uma restauração, a gente já tem problemas, continua ainda, não é uma coisa que agora pronto, não vai ter nenhum tipo de discussão, nem de diferença. Tem, porque são os dois seres diferentes. Mas eu achei muito interessante isso, porque eu falei, nossa, nós realmente precisamos preparar os nossos jovens para poder eles chegarem mais preparados para a realidade que eles vão enfrentar. É verdade. É verdade. E, Angel, compartilha conosco um pouquinho agora sobre as mulheres, o papel da mulher. Eu sei que o Renan já pincelou aí, já falou, né? Tipo, mas a gente quer ouvir um pouquinho de você também. Você tem tanta coisa aí dentro de você. Eu só estava esperando esse meu momento para dar o troco. Para defender todas vocês. Ai, gente, esse complementarismo, ele é muito importante, né? Eu precisei encontrar esse lugar em Deus, né? E é exatamente o que o Renan falou, quando a mulher dá esse poder ao homem, né? Nós falamos muito de empoderamento, mas o empoderamento não está com nada, né? Nós precisamos de quebrantamento, porque uma mulher rendida aos pés do Senhor, ela obedece a palavra, e por ela temer ao Senhor, ela obedece. Né, mesmo que ela ache ruim, mesmo que seja desconfortável, né, você perdoar, você elogiar, você servir, às vezes você não é servida, você não é elogiada, então nossa tendência é responder, né, mas não é isso que a palavra nos ensina. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, olha como as coisas estão conectadas. Então, quando essa mulher entende que o poder dela é dar poder ao marido dela, e este poder é autoridade a ele, ela pode descansar. Ela pode cumprir o papel dela, né? E tem sido um processo com Deus, né? E eu, recentemente, tenho meditado em uma passagem que está em Juízes. Eu vou falar rapidinho sobre ela, que é sobre a filha de Caleb, a Atsa. E a Atsa ganhou do seu pai algumas terras desertas,
e ela tinha sido dada a casamento. Então, Renan falou algo muito interessante, que é a maturidade, né, o fruto do Espírito, a maturidade. E o casamento é o primeiro passo para uma maturidade para a mulher, né? Ela encara desafios que ela não estava habituada a encarar. E da mesma maneira é a maternidade. É mais um passo ainda para a maturidade. Ela vai encarar vários outros desafios que ela não tinha encarado antes. E responsabilidades geram amadurecimento. E quando nós entramos no relacionamento, cada um com seu papel, nós entramos com essa responsabilidade, que é o homem é responsável de cumprir o papel dele e a mulher é responsável de cumprir o papel dela. E meditando nessa passagem, a gente consegue enxergar um pouco dos atributos da mulher de Provérbios na vida dela, porque a mulher de Provérbios é uma mulher auxiliadora, é uma mulher que não resmunga, que não é uma goteira, é uma mulher que não tem preguiça, é uma mulher que se reveste, né, de graça, de poder, de autoridade que vem do Senhor para servir o marido. Ela não tem medo do futuro, porque é uma mulher que está semeando sementes do céu no seu lar. Ela não precisa ter medo do futuro. Ela sabe que o Senhor está trabalhando juntamente com ela. E Axa, ela recebe esse deserto, e eu chamo esse deserto como os desertos que nós recebemos quando nós casamos, né? E este solo, ele não é estéril. Este solo, ele dá muitos frutos. Tanto é que esse deserto fica na região de Negueb, e se você for hoje lá, tem vários verdes. Então, Axa foi trabalhar neste deserto. E tudo aquilo que ela plantou floresceu. Só que veio através das águas. Né? Ela volta, quando ela recebe esse deserto, ela vai até o pai dela e fala: olha, pai, você pode me dar um pouco de água? Ela não foi reclamar, igual a Renan falou, ela não foi pedir outro marido, né? A esposa não foi pedir outro marido, não foi pedir outros filhos, não foi falar assim: eu abro mão disso aqui, tá difícil, porque é um trabalho. Não deixa de ser um trabalho, requer tempo, né? Você não planta hoje para colher amanhã. Muita gente desiste porque fala: mas eu já elogiei, 3 dias. Eu servi a mesa, eu pus a mesa, eu fiz tudo, não tive resposta. Mulher, a semeadura leva tempo. E a semeadura, ela é silenciosa, né? Muitas das vezes você está semeando e ninguém está mesmo reconhecendo. Esse é um dos trabalhos ingratos do lar, né? Muitas mulheres falam: mas ninguém reconhece, ninguém está vendo. Por quê? Porque é um trabalho secreto, né? Só que a mulher, ela é trabalhada no secreto, né? Ela é transformada nesse lugar. E ela pode estar nesse lugar enquanto o homem está cumprindo o lugar dele, enquanto ele está no lugar dele. Então, esses desertos, eles são promissores, né? Só que é um trabalho que nos foi dado, então nós não podemos abrir mão destes solos. Nós precisamos ser responsáveis por ele. Só que Axa pede um outro presente para o pai, ela pede água. E Caleb fala para ela que ele vai dar para ela as águas superiores e inferiores. E nós contamos com essa ajuda, né, do nosso pai. Ele tem estas águas para nós, né? Eu falo que para a mãe, quando a mãe está lidando com os filhos, nesse trabalho cansativo, exaustivo, secreto, entre uma mamada e outra, entre uma troca de fralda e outra, né, e cuidando e limpando, o Senhor está disponível para essa mãe, né, para trazer a ela propósito, força, paz, né, em meio às coisas da mente dela. Eu gosto muito de dizer que uma casa que tem um bebezinho cheiroso, de roupinha limpa, com cheirando comidinha, tem uma mulher que serve ao Senhor, tem uma mulher que decidiu plantar no deserto. Nenhum deserto vem pronto, nenhum solo vem pronto. Ele vem pronto, aliás, todo solo vem pronto para ser cultivado, ele não vem florido. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Você não vai receber um solo já cheio de árvores e plantas e flores, você vai receber um solo com nutrientes. Por isso que o casamento é promissor, ele é sacrificial, mas ele é glorioso. Por isso que os filhos, eles precisam de incentivo, eles precisam de ser regados, ser incentivados, encorajados com palavra de vida. Isso é a semeadura da mulher, né? E a semeadura, ela é silenciosa, mas a destruição, ela faz barulho. E foi exatamente nesse lugar que eu comecei a ver o meu lar ruir. Eu comecei a ver o Benjamin reagir de maneiras que eu não gostei, e eu me vi nele.
Eu comecei a ver o Renan ter dificuldades em servir o propósito que Deus colocou na vida dele, porque eu estava reclamando, que eu estava sendo o próprio empecilho. E eu gosto muito de também dizer isso, é difícil, mas é verdade. Os nossos frutos, eles nos denunciam. Nós podemos ser maravilhosos para as pessoas, mas os frutos, eles aparecem e eles nos denunciam. E eu comecei a ouvir esse barulho. E eu não queria ter chegado nesse ponto de ouvir barulhos para que eu entendesse a semeadura, para que eu entendesse que existia um solo preparado com nutrientes para que eu plantasse, para que eu regasse. Só que eu quero te dizer algo, mulher, que a primeira semente a cair neste solo é você. Uau! E a palavra diz que um grão de trigo, se ele não morrer, ele não dá frutos. Então você vai servir para ser servida, você vai amar para ser amada, você vai educar os teus filhos e então receber, né, a recompensa de vê-los crescer no caminho do Senhor. Você vai ensinar no caminho. Ensinar no caminho é dolorido, porque você precisa ser um exemplo. E muitas das vezes nós precisamos morrer. Quantas de nós abrimos mão de carreira quando nós recebemos este deserto? Eu fiquei imaginando o que a Axa poderia estar fazendo quando ela recebeu este presente, quando ela foi casar. Eu não sei, só sei que ela abraçou esse solo. Ela abraçou esse propósito. Então, o solo da sua maternidade, o solo do seu casamento, o seu lar, ele precisa ser a sua prioridade. Amém. O que adianta nós sermos pregadoras, nós temos tantas coisas, mas falharmos como mãe, como esposa, no ministério que é nosso. Que o Senhor já nos deu. Porque, igual o Renan falou, é algo grande, Deus te deu. E Ele te deu porque Ele sabe do seu potencial. Ele sabe exatamente, aquilo que Ele depositou em você. Quantas de nós usamos até dos nossos dons e dos nossos talentos no nosso lar? Deixamos uma refeição mais divertida, uma mesa bem decorada. Eu falo que a gente vira decoradora, vira enfermeira, vira palhacinha de circo, faz todo mundo rir. A gente vira conselheira, a gente vira consoladora, a gente vira auxiliadora, a gente trabalha junto, a gente vai descobrindo essas habilidades quando a gente assume nosso papel. E ele não é menor, igual a Ana falou, ele é tão importante quanto, e nós não precisamos nos sentir menores, pelo contrário, um lar, a gente sempre fala que o lar, o marido, ele sustenta, os pilares, e a mulher preenche esse lar. Do que este lar está preenchido? Porque um lar se torna um lar não só com estruturas de concreto e tijolo, mas com também memórias, com também amor, afetividade, serviço, né? O que deixa uma casa bonita? Quando você transforma ela em um lar. Um lar onde seu marido quer voltar. Tem muitos maridos que saem e não quer voltar, porque tem aquela esposa, né, brava, insatisfeita. E um lar se transforma em um lar quando encontra uma mulher feliz, insatisfeita, que não se compara, que entende o seu propósito, o seu deserto e cuida desse deserto. Enquanto você, mulher, reclama daquilo que foi te dado, enquanto você está reclamando dos teus filhos, do seu marido e olhando para outras pessoas, tem gente aí cultivando seus jardins. E você está perdendo tempo, porque semear é agora. Semear é agora. E nesse processo, já estou encerrando a minha parte. É tão gostoso ficar ouvindo que a gente fica aqui assim, é só, recebendo. Esse processo, ele é dolorido. Quando nós falamos das fontes superiores e inferiores, né, quando Caleb dá para elas as águas, eu até comentei com o Renan, estava conversando com ele ontem, acho que foi, que nesse processo de semear, nós encaramos águas superiores, que são dos dias bons, dos dias motivadores, do dia que você levanta, você põe sua roupa, você já arrumou a cama, você já fez tudo, você já falou, marido, você é maravilhoso, ai, como eu sou feliz, fica aqui, vamos cozinhar, vamos pôr a mesa, não é? É bom essas águas, o marido chega num dia bom, uma esposa, você tá maravilhosa, e tudo é lindo, né? Semear nesses dias é muito bom. Afinal, a semeadura leva muito tempo, só que por levar muito tempo, tem dias bons e tem dias ruins. E nos dias ruins nós não podemos abrir mão. Nós precisamos encarar. E as águas inferiores são as águas dos vales. E eu quero te dizer, águas dos vales também regam este solo.
né? As águas das más notícias, nós já enfrentamos más notícias, e eu recebi uma pergunta esses dias assim, nossa, como que vocês ficaram? E o casamento de vocês não foi abalado? Não. Essas águas vieram e regaram o nosso solo com esperança, com paz, né, com graça um com o outro, com encorajamento. Muitas das vezes, quando eu estou sofrendo mais, a Ana está mais forte, né, em relação à Ana. E ele me encoraja, eu encorajo. Então, estas águas também regam os nossos solos. Por isso, não abra mão, né, de passar por elas. Não abandone o solo que Deus te deu por causa das águas dos vales. Porque existe água. Existe, né, do Senhor, de Jesus para todos os dias da sua maternidade, do seu casamento, né, para aquilo que o Senhor te chamou, que Ele te capacitou. E Ele vai ser esta água que será força na sua fraqueza, encorajamento, alegria, né, na hora de você reclamar deste solo, lembre que ele é responsabilidade sua. Você está reclamando de algo que é seu, então você, entendeu? Então, regue, semeie, trabalhe, para que um dia você desfrute da beleza do seu jardim. E toda semente que nós plantamos, porque daí é um conjunto, né? O Renan está plantando as sementes dele e eu estou plantando as minhas. Nós estamos, né, nos completando. Essas sementes irão crescer. E essas sementes vão dar outros frutos, e esses frutos vão nos alimentar. Amém. Ver uma casa restaurada, uma casa de um casal que se ama, que sorri junto, que ri junto, de filhos que estão servindo a Deus, esses são frutos. Frutos que nos alimentam, né, que nos sustentam e que dão glória para o nome de Deus, né? E então é isso, assim, é um encorajamento para essas mulheres, porque eu sei que não é muitas das vezes fácil, mas é um solo que está esperando que você se levante e trabalhe nele, né? Lançando a semente, sendo a semente, regando e aguardando. E eu escrevi um poema que teve um impacto muito grande em muitas mulheres. Eu nem esperava, na verdade. E ver esse poema chegar em reunião de mulheres, em igrejas, as igrejas me mandando fotos das mulheres com poema e estudando. E esse poema, ele fluiu desses dias onde não estava fácil ficar dentro de casa, onde eu tive que encontrar o meu propósito no reino de Deus. Foi quando o Senhor falou que o Renan está fazendo lá é tão importante quanto o que você está fazendo aqui. Enquanto ele está ministrando ali no altar na igreja, você está ministrando para mim no altar que é o solar. Amém. O solar é um altar. Aleluia. É um altar de adoração a Deus. A maternidade é um altar de adoração a Deus. O seu papel no seu casamento é um altar de adoração a Deus. E esse poema, ele fala, né? Eu aprendi a permanecer em casa, entendendo meu papel no reino. Amém. E ali eu falo cada detalhe do que eu aprendi. E eu escrevi ele em prantos, porque o Renan tinha saído bem mais cedo para ministrar numa outra cidade, né? Numa outra igreja, e eu não posso mais viajar com ele, porque a Ana desenvolveu escoliose, então para ela ficar uma hora para ir, uma hora para voltar, né? A gente sempre faz juntos isso, né? Uma coisa que é legal falar, né? A gente sempre tempo em família é servir a Deus juntos também, é ir no culto, é participar, é tempo em família. E eu lembro que eu vi ele saindo de casa, assim, eu olhei para a janela, daí ele estava saindo com a avó, era meio-dia, ele tinha que fazer um monte de coisa, ele ia ficar direto, e eu olhei e falei, olha, Senhor, eu queria estar indo junto, mas eu não queria levar as crianças, eu queria só ir. Oh, meu Deus, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? E foi quando o Senhor falou, entenda o seu papel no reino, este é o seu altar de adoração. E daí fluiu esse poema. E para a glória de Deus, porque nós estamos num momento onde todas nós estamos dentro de casa. Então, é uma grande oportunidade para todas nós entendermos o nosso papel no reino e em permanecer em casa. Em servir ao nosso marido, em amá-lo, não como ele merece, porque ninguém merece, mas como ele deve ser amado. Amém. Afinal, é o temor do Senhor. Sim. A gente não faz o que a gente sente, a gente faz o que é preciso, o que é certo. E eu já só vou falar uma coisa, última. E eu já falei aqui da outra vez, meninas, mulheres que estão me ouvindo, homens, eu sou um reflexo da liderança do Renan hoje, e eu falei isso aquele dia. O que eu estou desfrutando, fui muitas das vezes confrontada e encorajada por ele.
Afinal, os elogios, eles contam, mas é dentro da nossa casa. E as críticas, quando elas vêm também, elas não vêm para te matar, elas vêm para te, muitas vezes, alertar. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou reflexo, né, que eu entendi. E às vezes eu falava pro Renan, eu não tô entendendo, mas é isso mesmo, amor? Ele falava, amor, dói, mas vai ser melhor. E hoje ele até fala, né, ele fala assim, nossa, amor, aquilo que você fugiu, aquilo que você não queria. Quantas vezes eu chorei dentro de casa, falando, mas eu queria estar lá no evento, eu queria estar fazendo, eu queria estar... Eu estava aqui semeando num solo que só o Senhor estava vendo, mas eu estava sendo transformado. Amém. Porque eu estava amadurecendo. Então, vale a pena. Amém, amém. Verdade. Né? Gente, é só uma coisa. Eu não sei quando. Tem homens que assistem, ou é um programa para mulheres, assim? Fica só. Não, é para homens e mulheres. No público maior são as mulheres, mas tem homem também que escuta. Porque para os homens, eu gostaria, meu irmão, meu amigo, que você pensasse comigo na diferença entre uma coisa desenvolver e uma coisa progredir. Progredir implica em ter um alvo. E você chegar perto desse alvo, você está progredindo. Quanto mais perto você chega desse alvo, mais progresso você fez. Desenvolver é uma coisa que só acontece. Filhos crescem. Anos de casado passam. Anos no trabalho passam. Se a gente deixar a coisa desenrolar do jeito que ela vai desenrolar. Só que nós somos chamados para liderar. Então, nós somos chamados para liderar a nossa família em direção ao progresso. Nós somos chamados para liderar a nossa família em direção ao que é certo, em direção à palavra de Deus. Então, o nosso alvo é ser quem Deus nos chamou para ser, à luz da revelação da palavra dele. Então, nós não podemos ser passivos. Nós precisamos liderar o nosso lar. É incrível, quando uma mulher se converte, e vocês já devem ter observado isso muito. Quando uma mulher se converte, ela vai para a igreja. Quando o homem se converte, a família vai para a igreja. Uau! Porque esse é o papel do homem. Uma mulher aos pés do Senhor é uma mulher aos pés do Senhor. Um homem aos pés do Senhor é uma família aos pés do Senhor. Aonde o homem vai, a família vai. É verdade. Então, se homens que talvez estejam assistindo esse programa, aceite o seu papel de liderar, de morrer para você e viver em função daquilo que Deus chamou você para fazer no seu lar, com a sua esposa e com seus filhos, pagar o preço por eles, trabalhar para sustentar a sua família, não é menos chamado. Você está lá, você colocar o pão na mesa, você sustentar a sua família, cuidar da sua família, faz parte do papel que Deus te deu. Você suar bastante para sua família ter o que ela precisa, faz parte do plano de Deus, faz parte do seu chamado, está cuidando da sua família. Então, comece a encontrar o propósito nisso. Cuidar da sua família não é menos propósito, não é menos espiritual, não é menos importante. É o seu chamado número 1. Então, guia sua família para o progresso. Não deixa a coisa só desenvolver. Uau! Nossa, que tremendo, gente. Que palavra. Estamos aqui com bastante ouvintes aí da Inglaterra, algumas pessoas da sua igreja. Estamos com o pastor Adaelto também, que é da igreja Betel. Estão todos aqui falando que palavra abençoada. Eu creio que é da igreja de vocês, Thaís, ela botou aqui. Tremenda palavra viva. Deus restaurou meu casamento, minha casa e meus filhos através das palestras da nossa igreja. Amo vocês. Glória a Deus. Alguém, Adriene falou, mamãe e sogra ama vocês. Renan, nós já amávamos a Índia, agora amamos você também. Obrigado por ter me chamado. Eu não sei se a Índia já te falou, mas a gente é daquela assim. Daqui a pouco recebe outro convitezinho aí. Quando você menos esperar, a gente já está dizendo. Vocês podem falar novamente na rádio? Pode chamar. É porque
É muito interessante quando a gente ouve as mulheres falando assim, coisas sábias, palavras boas, edificadoras. Mas quando um homem fala, um homem que não somente está falando, mas que está vivendo isso, tem um peso, realmente toca os corações. E eu creio que muitos homens ouvirão e serão direcionados através do que você está falando hoje. Né? Mas, assim, esse assunto que a gente está falando, essa semana eu conheci uma pessoa que teve um casamento de mais de 20 anos e separou agora há pouco e tá sofrendo muito por isso. E ela me disse que de 15 anos para cá esse casamento já havia acabado, estava só protelando algo que... E no final das contas, conversando, eu sentindo aquela dor daquela pessoa, e eu disse para você, o que faltou no seu casamento para chegar a esse ponto? E ela me resumiu com muita convicção em uma frase: eu só queria ser amada. Chora, eu até falo, me dói assim, né? Que a necessidade daquela mulher, tudo que ela tem dinheiro, ela tem uma boa estabilidade, filhos maravilhosos, o esposo dela é um pai maravilhoso, mas ela disse que o casamento dela acabou porque faltava essa liderança, faltava essa doação de amor, e eu fiquei, uau! E lembrei justamente desse texto que você falou, né, de Efésios 5, e uma coisa que eu disse para ela que ainda há esperança, porque, na verdade, o amor que ela estava precisando receber desse casamento, na verdade, é uma necessidade da alma dela, do ser dela, de Deus, e também o esposo dela precisa desse amor para ele poder dar esse amor, porque ele também tem esse vazio. Então, engraçado que eles continuam sendo amigos, mas eles não conseguem, né, não conseguiram mais sustentar um lar, porque realmente para um lar ele ser edificado tem um campo que precisa estar fértil, né? E isso é o Senhor que entra para nos aperfeiçoar, mas para dar vida, né? E eu até quero, depois vou pedir para essa pessoa, não sei se ela está vendo, mas eu vou pedir para ela estar olhando essa palavra que vai de acordo com aquilo que eu estava falando, e é o que todos nós, como casais, precisamos realmente, né, entender o nosso papel e parar de cobrar o outro, mas a gente começar a cumprir o nosso papel. Né? Como a Índia falou, se o grão não morrer, como que vai brotar vida, né? Então, a gente tem que realmente estar disposto a morrer. Foi uma palavra que eu creio que vai surtir muito, muito, muito efeito nas famílias e nos corações. Amém. Eu creio também que vai sustentar, dar sustento e esperança para muitas mulheres que hoje estão em Cristo, mas seus maridos não estão. Sim. E é uma cruz que tem que carregar, talvez seja uma dificuldade, mas eu creio que também existe a esperança de que Deus pode fazer a obra, sempre pode fazer. Se a gente estiver posicionado no lugar onde verdadeiramente Deus quer que nós estejamos, né? Que palavra pontual. Amei, gente. E como elas falaram, a gente gruda, porque a gente, quando a gente chama muitas pessoas, a gente quer que elas voltem, porque a gente não quer ser abençoado sozinho, a gente quer que todo mundo seja abençoado. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui está sendo tremendamente abençoado, e a gente queria fazer mais um pedido. Que vocês estivessem orando pelos ouvintes, os que estão ouvindo, que vão ouvir depois, homens e mulheres, que vocês estivessem orando e abençoando a vida dessas pessoas. Amém. Ainda mais, né? Porque já foram tremendamente abençoados. É verdade. Sim, amém. Vamos orar então. Pode ser. Deus, nós sabemos que a cura e que a paz que o excede todo entendimento, Deus, é encontrada na verdade. E nós sabemos que a verdade só vem do Senhor. E Deus, nós queremos te pedir, Deus, que as pessoas, os casais, Senhor, os maridos, as esposas que possam estar assistindo isso agora, Senhor, possam ter uma revelação disso, Deus, profunda no coração deles. Senhor, de que todos nós precisamos do Senhor. Amém. Que nós precisamos, Deus, da sua verdade. Nós precisamos ser transformados, Senhor. Nós não só precisamos, Senhor, mudar os nossos desejos, as nossas vontades, Senhor. Nós precisamos transformar os nossos desejos, as nossas vontades nos seus desejos, nas suas vontades.
Senhor, nós precisamos, Senhor, desejar coisas novas para o nosso casamento, abrir mão de nós. E nós sabemos, Deus, que isso é trabalho do Seu Espírito. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, move, Senhor, traz pessoas, Senhor, que vão trazer a verdade para essas pessoas, Senhor. Pessoas que vão trazer essa revelação. Senhor, pessoas que vão entrar no caminho dessas pessoas, Senhor, para trazer a sua verdade. Senhor, pessoas que vão acompanhar, que vão amar. Senhor, pastores tementes a Deus. Pastores, Senhor, preocupados em trazer a sua verdade, Senhor. E falar o que precisa ser dito, Deus, no nome de Jesus. E Deus, que seu Espírito Santo agora, Senhor, possa encontrar esses corações e lembrar eles de que há esperança. Que a esperança é real. E que a esperança é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor. E faz, Senhor, ergue homens. Senhor, ergue homens mais uma vez. Homens de honra, Senhor. Homens de princípio. Homens de valor. Homens com alvos. Senhor, homens que estão dispostos a pagar o preço, Senhor, pela família deles. Senhor, que veem isso como seu sonho, veem isso como prioridade. Homens que se levantam, Senhor, para liderar, para mostrar o caminho, Deus, no nome de Jesus. Homens com espinha, homens de fibra, homens com coragem, Senhor, que vão pagar o preço, Senhor, pela família deles. No nome de Jesus, eu também te peço, Senhor, levante mulheres, Senhor, mulheres sábias, mulheres que te temem, mulheres que conhecem a sua palavra, Senhor, mulheres que querem passar a sua palavra adiante, mulheres que amam, mulheres que mostram, Deus, o seu amor, Senhor, que refletem a sua paz, e a sua perspectiva, Senhor, a sua verdade. No nome de Jesus nós te pedimos. Faz de novo. Restaura o núcleo da família. Restaura casais. Nós te pedimos para a glória do seu nome. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, foi um prazer receber vocês. Aguardem que em breve, né, a gente vai estar convidando novamente. Foi muito bom ser ministrado por vocês dois. E que Deus continue usando vocês aí, né, na Inglaterra, pelo que a gente viu aqui, várias ovelhinhas e amigos e amigas e familiares estavam falando ali, mandando beijo, falando do grande coração que vocês têm, do amor e do cuidado com todos, e é muito lindo, porque a gente vê que é real, tipo assim, são pessoas que realmente elas estão vivendo aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão pregando, né? Então, que Deus continue usando vocês. Quero muito conhecer vocês pessoalmente, seja aí na Inglaterra ou vocês aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, ou quem sabe um dia a gente ir lá no Brasil, todos juntos, passeando. Ah, verdade, vocês são nos Estados Unidos, né? Isso, nos Estados Unidos. A gente tá em Maryland, perto de Washington, D.C. Quem sabe um dia nós não temos vocês aqui ministrando ao vivo. Olha só. Seria uma bênção. Seria mesmo. Né? Vamos esperar os planos de Deus para todos nós. Amém. Amém. Foi um prazer, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade e de jorrar toda essa vida de Deus. Muito obrigada. Foi muito bom beber dessa fonte nessa manhã, viu? Tenho certeza que todos os ouvintes foram muito abençoados, assim como nós. Muito obrigada. Amém. Gente, só vou falar aqui que a Denise, ela disse que tem 40 anos de casado, que ela tem semeado e colhido todos os dias e botou aqui no final, queremos mais. Então, olha, estão pedindo, querem mais. Amém. Amém. Amém, gente. Então, que o Senhor abençoe vocês, sua família, nesse ministério que vocês estão vivendo juntos aí na Inglaterra, que floresça, que cresça, que muitas vidas sejam edificadas através de vocês. E que vocês também continuem sendo edificados pelo Senhor para trazer vida por onde passar, por onde Deus usar vocês. Obrigada mesmo. Amém. Deus abençoe. Nós agradecemos também mais uma vez o convite. Foi um privilégio, uma honra poder falar daquilo que Deus está fazendo aqui, de muita alegria para nós. E espero que tenha abençoado quem está ouvindo. Obrigada a todos que estiveram aí ouvindo a gente, mandaram os recadinhos. Deus abençoe todos vocês e vamos aí, semeando. Amém, amém. Um beijão para vocês e até obrigado. A próxima. Tchau, beijo. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.